Atos capítulo 3, versículos de 9 a 31. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é Ele igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim, dos gentios também, visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum, ao contrário, confirmamos a lei. Todos os homens são pecadores e necessitam da salvação graciosa. Paulo deixa claro que o pecado atingiu a toda a humanidade, sem exceção. Todos estão debaixo do pecado. Ninguém é justo, ninguém busca a Deus da forma como ele deve ser buscado. Todos se extraviaram e ninguém se importa em fazer o bem. Esse é o diagnóstico de morte espiritual que Paulo descreve em relação a toda a humanidade, o que inclui judeus e gentios. Esse quadro de depravação total é resumido no versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A lei apenas reflete os nossos pecados, revelando os méritos da nossa condenação. Tais fatos denotam o quanto os homens precisam de uma salvação que lhes seja dada gratuitamente. É justamente isso que Paulo aponta, após ter mencionado a situação calamitosa da humanidade. Ele afirma que Cristo fez a obra de redenção na cruz em nosso lugar. Essa redenção nos concedeu, mediante a fé, a justificação. Cristo assumiu o nosso lugar, o lugar de condenação que merecemos, para tirar a nossa culpa e nos fazer justos pelos méritos dele. É possível extrair uma lição disso tudo. Aos olhos de Deus, não existem pessoas que merecem mais ou merecem menos o céu. Não interessa se você foi criado na igreja e bem educado pelos seus pais. Você é tão necessitado da graça de Deus quanto qualquer pessoa imoral que nunca tenha entrado em uma igreja. Você precisa tanto da salvação em Cristo quanto Ele. E se Ele crê e você não,
ele será perdoado e você condenado. Todos precisam do Senhor Jesus Cristo e ele salva todo tipo de pessoa que nele crê.